Olá, eu sou Nayara Nantes, consultora pecuária, e hoje é o primeiro episódio Nayara Nantes e convidados. Aqui do meu lado está Marcelo Martins, consultor pecuário da Bahia, Minas, vários Espírito Santo, várias regiões, né, Marcelo? Isso aí, Bahia. E tem mais estados hoje, também está no Piauí. Piauí, Maranhão, Tocantins, vamos aí, Brasil Muito afora. lugar. Na outra ponta está Matheus Araújo, também de vários lugares, com sede em São Paulo, Presidente Prudente, mas atuando em vários lugares. Né? A gente roda mais que notícia ruim, né, gente? Tem que rodar. Pecuária tem em todo lugar, a gente tá em todo lugar também. E aqui do meu lado, minha parceira de trabalho, Renata, com sede em Campo Grande, mas atuando também em todo lugar, no Brasil todo. E hoje a gente veio aqui para conversar um pouco sobre planejamento pecuário. São vários os temas que a gente quer abordar. Hoje a principal coisa que eu queria saber de vocês é quem está atuando, quais os formatos aí de consultoria que vocês estão mais hoje, na presencial, na híbrida, na remota. O que vocês têm para me falar sobre formatos hoje? É uma coisa muito bacana, né? Bom, eu sou Marcelo Martins, sou médico veterinário, atuo em consultoria em todo o Brasil, como a Nayara falou, e hoje atuo principalmente no formato presencial. Meu maior número de clientes está ali no extremo sul da Bahia, onde a maior parte do trabalho é presencial, mas algumas fazendas mais distantes eu atuo no formato híbrido. A internet facilitou muito esse nosso trabalho, né? E aproximou as distâncias no país. Então facilita bastante todo esse trabalho da gente de consultoria. Com certeza. Antes, se a gente pensar há uns anos antes, jamais a gente teria um formato híbrido, né? Com certeza. Era todo dia ali, toda semana na fazenda. O Matheus hoje está atuando mais no híbrido também? No híbrido, mas agora vamos virar pai, né? Vai ser só no remoto. Até depois da intimada que eu recebi dentro de casa, até outubro aí a gente fica em casa, mas acho que a forma híbrida ela é bem interessante, né? Para todo mundo é interessante, para a fazenda, é interessante para a nossa vida pessoal, é interessante para todo mundo. A gente consegue unir, na verdade, dentro do nosso trabalho as duas principais carências, acho que dos dois cenários, né? Um é da fazenda ser atendida e da outra do consultor conseguir ter um número maior de propriedades na mão, né? Exatamente. Sem perder a qualidade, lógico. Com certeza. Que a Renata, minha parceira, eu já sei que ela atua muito no formato remoto, né? E assim, o que você vê de vantagem hoje, Renata, desse formato? Porque se a gente for pensar, ainda mais nós, mulheres, né? Ter que estar toda hora no campo complica um pouquinho. A principal vantagem, no meu ponto de vista, é a gente ter uma tomada de decisão rápida para tudo que está acontecendo na fazenda. Então, a gente consegue ter um acompanhamento de perto com os funcionários, com o proprietário, justamente para que a gente consiga traçar as estratégias e ter uma tomada de decisão mais rápida daquilo que está acontecendo. Então, não depende de uma visita minha lá na fazenda. Depende da nossa comunicação. Sim. E de a equipe também estar treinada para entender o que está acontecendo, quais são os gargalos, o que está atrapalhando, para que a gente possa interferir. Mas sabe um negócio legal que você falou? Eu acho que a palavra equipe, ela resume muito bem esse atendimento. O formato, na minha visão, ele é importante sim, mas o mais importante no final das contas é ter também uma equipe por trás. Porque, uma hora você vai estar no campo, você não vai estar com toda hora sinal de celular ali para atender o cara. Sim. Então, você tem que ter... na verdade, o cliente ele tem que ter essa opção de poder conversar com mais pessoas. Para ser respondido mais rápido também. Porque a gente sabe que... Quando o animal tá morrendo, por exemplo, tá morrendo ele na hora, né? Não dá pra esperar amanhã pra fazer o socorro dele. Sim. Isso em todos os outros cenários dentro de uma fazenda. Sim. É bem a questão da tomada de decisão. E a gente tem um cliente que fala tomada de decisão em tempo real. É isso. Porque eu passei a observar uma coisa no formato presencial e o híbrido. Quando a gente faz a visita muito frequente, eu não sei se você nota isso, eu tenho menos feedback das pessoas. Por quê? A Nayara vem daqui 30 dias. Eu não vou mandar uma foto de pasto. Eu não vou mandar um manejo e tal. E aí, eu não consigo
eu não consigo esse alinhamento rápido, entendeu? É bem isso, viu, Nayara? Ele observou muito bem. Quando a gente está muito presente na fazenda, demora. Né? Eles se acomodam demais. E um outro grande problema fica por fazer. Espera sempre a gente chegar na fazenda para poder fazer, né? fazer algo. Você deixa a recomendação, ele vê que aquilo ali não deu muito certo, mas ele fica, bom, ele vai vir aqui daqui 30 dias. Aí a gente vê. Ele faz isso aqui de novo. E atrapalha. Isso acaba demorando demais para poder resolver todos os problemas que acontecem dentro da fazenda, que é muito dinâmico. Exatamente. E quando a gente falando de pasto, já entrando um pouco no assunto que a gente mais fala. E quando a gente fala de pasto, por exemplo, essa questão de a tomada de decisão demorar, às vezes vai demorar 30 dias. O pasto tá rapando, a lotação tá errada. Entrou no veranico aqui, nós estamos no Mato Grosso do Sul, hoje, né, nesse podcast, passando por um veranico em algumas regiões. E se a gente demorar 30, 40 dias para tomar uma decisão a respeito de manejo de lotação, acabou. Em 30, 40 dias. Já era. Nenhum residual para ser. Exatamente. Então, o que eu vejo é isso. Mas eu vou esperar ela chegar. Vou esperar o consultor chegar. E aí, esses 30 dias passam. A hora que você vai tomar a decisão, a hora que você vai orientar, já não dá tempo mais. E você não estimula a equipe a desenvolver a proatividade, né? Você não estimula o funcionário a pensar. Exatamente. Né? Entender o porquê daquilo ali, o porquê que foi estabelecido esse manejo. E ele fica assim, mas quando ele chega, ele muda. Ele não pensa, porque está baixando, eu preciso reduzir essa carga, né? Deixa eu pedir socorro, né? Pelo menos. Eu vou dar minha primeira opinião impopular, tá? Eu vou dar minha primeira opinião impopular. A pecuária ela é fácil demais. Na minha visão, ela é fácil demais em relação a negócio, a ser um negócio. E eu vou estruturar esse meu exemplo no seguinte sentido. Se em qualquer indústria, a pecuária não é diferente, ela é uma indústria, só que a matéria-prima nossa anda. É a única diferença de qualquer fábrica. Se dentro de uma indústria qualquer máquina quebra de manhã, tem que ser consertada à tarde. Por que eu falo que a pecuária é fácil demais? Porque se o cara demorar 30 dias para consertar, ele não quebrou ainda. Realmente. Transfere o pasto é a nossa máquina de fazer alguma coisa e o animal é a matéria-prima. Ou inverte, enfim, não interessa em qual posição cada um deles tá dentro do jogo. Mas é o conjunto máquina e matéria-prima. A gente tá ali transformando, na verdade, a matéria-prima pasto num produto acabado que é a carne. Independente se vindo do animal gordo ou no bezerro. Se a matéria-prima tá faltando, ou se alguma coisa quebrou, se alguma coisa aconteceu, o bicho vai continuar vivo. Esse que é o problema. Por isso que eu falo que é muito fácil. Em qualquer setor industrial, isso independe do que vai ser vendido dentro dessa indústria, o cara precisa consertar tudo muito mais rápido. É tudo muito para ontem, é tudo muito para já. A pecuária não. Por isso que ela é muito fácil. Sim. E aí, a gente acaba vendo esse tipo de comportamento dentro de nossos clientes, dentro de outras fazendas que a gente não atende, que o cara demora para tomar uma decisão, demora para tomar uma atitude, e na hora que a gente vai tentar consertar, o problema já virou grande demais e a gente trabalha com o tempo, né? Trabalha com o clima. Aí, se não conserta agora, vai consertar em novembro. Já não adianta tentar consertar de novo, é novembro, que precisa chover. Isso, né? A Nayara fala muito isso com fazenda degradada. Poxa, você demorou tanto tempo para poder degradar, quer recuperar tão rápido? Exatamente. Eu sempre falo, porque assim, as pessoas demoram para procurar uma consultoria, para procurar alguém para que ajude ela. Ao longo desse tempo, aí 10, 15, tem gente que tá há 40 anos na pecuária. Ele passou 40 anos degradando. Aí ele falou assim, não, agora em 1 ano eu quero consertar. Não vai. Não dá. Não vai. No nosso trabalho consertar. é assim. Então, a gente tem um tempo. Mesmo você levou aquele tempo, você foi degradando aos poucos. Ninguém degrada uma fazenda do dia para a noite. Então, foi uma sucessão ali de erros que levou àquela degradação. E também não vai recuperar do dia para a noite. Quanto mais demora, pior. Mas ele tá contratando... Como que você fala isso, Nayara? Ele tá contratando uma consultoria que tem que resolver o problema? Tem que resolver o problema. Lógico, ele tá gastando dinheiro, ele tem que dar certo o negócio. A parte importante é que, óbvio, se ele tem uma estratégia, né? Se ele tem alguém que traça a estratégia para ele, isso fica muito mais fácil e mais rápido. Mas tem o tempo para que seja feito, para que seja recuperado.
E, inclusive, vou fazer uma pergunta para vocês. O Matheus já falou sobre comportamento. E eu achei interessante porque a pergunta é a seguinte. Fala-se muito que pecuária não dá dinheiro, certo? Tá. Será que o problema está na atividade, em toda a dinâmica, que, óbvio, o mercado mudou, né? As técnicas mudaram, mas o problema está muito mais cultural do que na técnica em si mesmo, do que no mercado em si mesmo? Será que o grande problema da pecuária não é cultural? Sem dúvida. Sem dúvida é cultural. O produtor, ele não está acompanhando a velocidade da coisa, muitos, né? Eles não estão entendendo de que aquele negócio dele, aquela margem que ele tinha no passado, ele não consegue agora, ele precisa se organizar, ele precisa planejar muito bem o negócio dele para ele poder ganhar dinheiro. A pecuária é extremamente rentável, gente. Mas é rentável para aquele que se planeja, para aquele que sabe aonde vai chegar com cada passo que ele dá dentro da fazenda. E que ele sabe até onde o investimento dele retorna para ele também, né? Sim. Porque acredito até que o Matheus consiga abordar melhor essa parte, principalmente falando de nutrição, né? Cara, Quando a gente fala do investimento, um aumento de investimento para aumentar a produção, até onde ele é válido? esse dia eu tava lendo um livro do Paulo Vieira e ele nesse livro ele conta uma história de um aluno dele que chegou reclamando que o setor era ruim. E aí ele respondeu pro cara assim, tem gente no teu setor ganhando dinheiro? Aí o cara falou, tem. Então, meu amigo, não é o setor, é você. Isso aí. Sim. Não é o setor, é você. Porra, se alguém conseguiu bolar um modelo de negócio rentável dentro do teu setor, é porque esse modelo de negócio pode ser replicado. Funciona. Funciona. Então, automaticamente exclui o setor, para de reclamar, o problema está em você. Dentro dessa questão empresarial, dentro dessa questão organizacional, eu gosto de um pouco mais fundo. Antes de ser veterinário, antes de entrar na consultoria e tal, eu tive uma experiência legal com indústria, fábrica, tanto própria quanto trabalhando para os outros. E tem uma coisa que ela é muito nítida, até trazendo para dentro dos nossos clientes. Tem uma coisa que é muito nítida da empresa de sucesso para a empresa fracassada. O dono. Muito nítida. Não existe terra ruim, não existe animal ruim, não existe nada ruim. Existe dono ruim. Exato. Aí o cara fica assim, porra, mas eu trabalho, eu acordo cedo, eu falo não sei o quê. Cara, beleza. Se eu me condicionar fisicamente e tentar jogar bola, eu não vou dar conta, porque eu não sei. Mas eu vou estar lá correndo. Aí é aquela história, não é só esforço, é você ter cabeça. Trazendo isso para dentro de uma questão empresarial, o empresário brasileiro é muito ruim. E dentro da pecuária ele é um pouco pior. Porque o tanto de exemplo que a gente já viu de cara que é bom empresário, mas entra dentro da pecuária, ele parece uma criança. Ele não consegue só transportar o que ele faz dentro da indústria dele para o que ele faz dentro da fazenda. É a mesma coisa, é só transportar, ele não dá conta. Então o nível cai muito. O nosso empresário rural, ele é muito fraco ainda. E o duro que a gente vê ele investindo muito pouco em se especializar. E não é se especializar em fazenda, é em negócio, pô. Sim. É aprender negócio. Sim. É muito uma questão cultural, até você falou uma coisa muito engraçada e que realmente acontece, que é assim, o empresário ele sai, né? A gente sabe bem disso, ele sai de um ramo, ele é um super empresário em outro ramo, chegou na pecuária, o que acontece? Não sei. E aí, teve um cliente uma vez que ele falou assim, sabe, eu achava, minha ideia era que isso aqui era intuitivo. Bom, eu tenho pasto, preciso ter a comida, o boi come e eu vendo ele. Acabou. É isso. E um baita empresário de outro ramo, entendeu? E aí você fala assim, caramba, mas por que a pecuária é assim? O que acontece? Uma das minhas teorias, pecuária, olhando o pessoal público de forma geral, é estilo de vida. As pessoas olham como estilo de vida, não negócio. Sim. Então, assim, ser fazendeiro é estilo de vida. Exato. Aí vem um problema. Porque se é estilo de vida, então, ok, o lucro é depois. É meu estilo de vida. Prioridade é falar que é fazendeiro, né? Então. E, ó, isso vai aquecer nos próximos anos, hein?
Os meninos da pecuária estão faltando. Vai, né? Vai, certeza que vai ter música depois da arroba R$350. Com certeza vai ter música. E a cada alta que a gente vê, né? A gente tá indo agora para um ciclo de inversão de ciclo, indo para alta, né? E aí isso se fortalece ainda mais, né? Essa questão da arroba alta. É o momento onde muita gente vai querer surfar nesse estilo de vida, buscando aí um faturamento alto. E vai acontecer aquilo que a gente vê sempre. Muita gente vai entrar, muita gente vai se frustrar, muita gente vai sair do negócio. Quebrado. Eu não ia falar quebrado, mas... Quebrado, Marcelo, é quebrado. Uma perda de capital muito grande. Quantas mil pessoas a gente vai ver financiando vaca de R$6.000 pra vender o bezerro na baixa e vai quebrar? Tá escrito. De novo. O cara, ele financiou a de 5, só que agora, ano que vem, vai ser a de 6, ele vai fazer a mesma cagada, vai quebrar de novo. Porque é legal vender animal com arroba 400 conto. Aí ele vai entrar de novo e vai repetir sempre. O endividamento aumenta muito nesse período, né? Muito. E falando em alta, né? Vocês podem deixar um alerta aí, porque a gente tá indo. Estamos indo para a alta. Tá indo. Quais são os principais erros que vocês notam nesses períodos? Entrar no sistema no momento errado. Então, é basicamente isso. O pessoal agora vai animar, vai querer comprar, sendo que a compra tinha que ter sido feita lá ano passado, né? Ano passado. Queria entrar, o momento foi o ano passado. Exatamente. Agora já não é mais momento. A gente já está em subida. A reposição já está em fase de subida. Então... Eu vou dar um exemplo muito interessante, Renata. Minha região, a cafeicultura está muito forte. Né? No Brasil inteiro, o café está do preço que está. Né? E o café chegou no extremo sul da Bahia de forma muito forte. E muita gente ganhou dinheiro, mas é muito dinheiro. A gente que tinha lá 10 hectares de café tá milionário. Né? E eles querem pegar esse dinheiro e estão plantando mais café. Café bateu no teto, tudo que bate no teto um dia vai cair. Né? Lá na frente muita gente vai perder muito dinheiro com o investimento que fez. Muita gente que não conhece nem o que é plantar um pé de alface e quer plantar café. Para poder ganhar dinheiro, surfar nessa onda, vai cair. E tem também o agricultor que vai drenar um pouco de dinheiro dessa cultura e vai investir na pecuária. E esse aí é um dos meus grandes públicos, né? A grande maioria dos meus clientes está nesse grupo de produtores, de agricultores que são grandes produtores, estão capitalizados e querem entrar na pecuária. E agora é a hora de eu começar a frear. Olha, vamos com calma, entender o que está acontecendo, o que está por vir, né, lá na frente e dizer para eles, seu dinheiro vai acontecer isso com ele no primeiro momento, planejar muito bem, lá na frente vai acontecer um pouco melhor para você. Você nota que erro que o pessoal faz nessa fase, Matheus? Achar que alta é bom. Não, e achar que... Achar que alta é bom. Achar que é o melhor período da alta. Porra, o cara não consegue entender, velho, que não é... Cara, é muito... tem uns negócios que é muito... Sei lá se é só na minha cabeça que é muito fácil de perceber. Pô, a gente tá entrando na alta. Para comprar 100 animais agora na alta, não é o mesmo valor de comprar 100 animais na baixa. Então, como que vai ser bom você ter um patrimônio imobilizado maior? Não existe maior margem com maior patrimônio imobilizado. A margem diminui. Você pode vender ao preço que for. Sim. O cara não consegue entender isso aí. Aí ele vai entrar de novo. E aí a gente vai pegar essa fazenda quebrada para ajudar e o cara vai querer que a consultoria resolva no ano. Não vai. É um ciclo, mas é legal de você entender essa dinâmica do negócio. A gente dá risada, brinca, certeza que vai ter alguém que tá assistindo e fala assim, esse moleque, porra, tá bom, não tem problema. Se ele começar a analisar os números deles, ele vai perceber que tudo que eu tô falando é verdade. Tanto é que, por exemplo, tem muito cliente que a gente começou a estudar a possibilidade de fazer assim. Cara, então vamos lá, ó. O seu rebanho médio já está estabilizado em X. A gente tem um valor de rebanho médio estabilizado em X. Beleza. Vai subir. Quer manter o valor do rebanho ou você vai aportar mais dinheiro para dentro do negócio? Ah, eu quero manter o valor do rebanho. Então, beleza, vamos manter o valor do rebanho? Sei lá, vamos colocar que o rebanho do cara vale 4 milhões. Só que 4 milhões em cima de
Arredondo o número, não é exatamente isso. Em cima de 2.000 cabeças. Agora, para ele ter 4 milhões, ele vai ter 1.500 cabeças, 1.300 cabeças. Beleza. Mas e essa diferença, então, de lotação? O que vai acontecer? Sabe aquela área lá que tinha para reformar? É agora. Vamos mexer nela. Aquele negocinho que tinha para consertar, vamos mexer nele. Talvez, não quer aumentar o valor do rebanho? Coloca uma área de arrendamento aí, alguma coisa. Exatamente. Você capitaliza uma grana, você mantém seu capital no mesmo patamar e toca o barco. Lá na frente, você vai voltar com as 2.000 cabeças, porque o valor por animal cai. E assim roda. Só que o cara não consegue entender que a manutenção de animal, a manutenção do mesmo volume de animal, faz o patrimônio dele subir e descer conforme o ciclo dança. Sim. E agora, ele saiu de um patrimônio de 3 milhões, por exemplo, 2 anos atrás. Agora ele vai para um patrimônio de 6, depois ele volta para um patrimônio de 3. E aí, agora eu que vou fazer uma pergunta. Esse eu vejo como um grande problema. O cara não consegue enxergar. Como que vocês enxergam isso? Ele não consegue enxergar essa diferença de patrimônio saindo e entrando. E ele vai pegar esse patrimônio alto agora e lá na próxima baixa, ele vai realizar isso como lucro. É isso aí. Sim. E aí? Depois que ele realiza essa diferença de patrimônio como lucro, como que volta? Complicado, hein? Complicado. Muito complicado. Essa fase. Exatamente, mas a forma que o pessoal analisa, aí já vem outro ponto. Pega um balanço, uma análise, não sabe fazer. Aí a gente vem dessa questão empresarial. Não sabe olhar de forma empresarial e avaliar isso. Fazer. E a gente, quem hoje na pecuária faz balanço? Balanço empresarial. Nayara. Fora seus clientes. Não. Nossa. Não. Vou falar de pecuarista. Poucos pecuaristas sabem o rebanho que tem, Nayara. Pouquíssimos. Poucos pecuaristas sabem o tamanho da propriedade que ele tem. Imagine fazer balanço patrimonial. Ixi, gente, isso é difícil demais. De 2020, vamos falar, 2022 para cá, eu acho que eu atendi 3 fazendas que me contrataram para fazer um diagnóstico do negócio deles, que me entregaram dados reais da propriedade. De mais de 20 que eu fiz. Só 2. Imagine aí a nível Brasil, como que não é. Você fala dos meus clientes, não, isso é nível Brasil, esse problema é gigante. Sim. Quem dirá fazer um balanço do produto? E tem uma outra questão, tem as pessoas que coletam os dados, tem todo o histórico de movimentação de gado, de fluxo de caixa, mas não gera relatório nenhum com isso. A gente não já transforma pegou várias situações. Né? Então, ele vai tomar a decisão dele com base em quê? Não sei. Porque ele só tem lá as informações, mas ele não tem um diagnóstico do negócio dele. Tá, então em 2024 eu fiz isso aqui. Esse foi meu lucro. Essa foi minha produção. Não tem. Esse daí é aquele que vai chegar no pico da fase de alta e falar: eu tô com muito dinheiro na conta, eu vou comprar mais gado. Eu vou aumentar meu rebanho, porque o negócio tá muito bom. E vai cair. Mas a Renata abordou um assunto interessante. A gente tá falando de balanço, não sei o quê, e vai ter muita gente que vai olhar, assistir isso aqui e falar assim, mas eu pago software não sei das quantas, eu coloco lá informação individual, eu sei que a vaquinha 2 tomou 5 ml de tal medicamento tal dia. Ele não sabe nem para que o remédio serve. Que sal ela consumiu tanto de acordo com o sistema, colocou lá no lote quanto que serviu. Aí o sal tá errado. Exato. E aí? Serviu. Aí a gente chega no final da análise em si, tá, nós temos todas essas informações. E hoje é o que mais tem no mercado, o software. Dão todas essas informações individuais. E o reais por hectare, arroba por hectare e rentabilidade? Gente, ninguém tá dando essas informações. Não, o que não tá acontecendo? E produção de arroba? Não sabe. Ó, a Renata sabe a minha guerra com software. Ela conhece a minha guerra com esse software de gestão. Eles entregam 3.000 relatórios, mas nenhum deles entregam uma informação, vamos dizer assim, de forma palpável, clara, né? Pra você e que realmente é essencial para a gente tomar uma decisão. Sim. Que é a produção de arroba e a rentabilidade da fazenda. Não tem, gente. Não tem. Ficam criando um monte de coisa.
E a grande maioria desses que estão focados nesse tipo de gestão ou acreditando em um software ou numa máquina ali, eles estão totalmente perdidos. A fazenda está destruída. Eu já fui numa fazenda de leite onde o cara estava focado em colocar brinco, bottom na orelha de um bezerro. A fazenda não tinha um pé de capim. Não tinha nada. A situação dele era produtor de leite, eu não atendo, né, fazenda de leite. E vaca estava sendo ordenhada num curral com lama até o peito. Peraí, totalmente errado. Às vezes invertem-se as prioridades, Total. né? Coloca-se a tecnologia à frente de tudo, né? Não, a tecnologia vai resolver meu problema. Ela é Mas sabe um trem que milagrosa. eu acho engraçado? A gente não tá pedindo nenhuma análise contábil. A gente só tá pedindo um dado. Só. Imagina se eu falar pro cara assim, faz um DRE. Não, aí endoida. Aí endoida de vez. Um DRE endoida de vez. Mas, pô, a gente tá pedindo só uma conta de mais e menos. Simples. Não é nada elaborado. Nada Coisa simples. elaborado. Nada contábil. A gente não tá pedindo uma faculdade. É uma conta de mais e menos, realmente. Gastei X, faturei Y, mais ou Sobrou menos isso aqui. disso. Aí depois você só faz uma de divisão aqui, pelo seu tamanho, só pra eu ver. Ele não dá conta. pra ver um Um negócio. DRE, Exatamente. então fudeu. Aí acabou com tudo. O cara vai embora ali, pede pra sair. E acho que é uma das grandes questões, quando eu falo muito sobre isso, o pessoal sempre pergunta, mas como que você controla, em sistemas de recria e engorda, principalmente, que eu falo. Gente, se eu souber o que a novilha 51 fez na vida dela, para mim, um sistema de recria e engorda, eu, por exemplo, que faço isso, não faz diferença na minha vida saber o que aconteceu com a 51. Agora, o que aconteceu com o lote, ou principalmente com a média da fazenda, aí eu preciso. Aí tá falando o rumo que o negócio tá indo. Então, as pessoas... mas eu vou investir no brinco, no coisa muito... Passa bastão e aquela coisa toda, né? Mas antes de fazer a parte do... Bom, quais são meus indicadores? Meus macroindicadores? Quantas arrobas por hectare eu tô produzindo? Eu não tô nem falando que depois lá na frente, se a pessoa já tá num nível acima, se ela quiser fazer tudo. Mas eu tô falando que as pessoas invertem a ordem e aí elas querem saber o que tá acontecendo com a novilha 47 antes de saber quantas arrobas por hectare ela produz. Exatamente. Não faz sentido isso. É legal, a gente veio falando do NDVI, né? Puta tecnologia da hora, não sei o que e tal. Mas como que você coloca num cara que ele não sabe nem o que ele tem? O que ele tem de estoque? Você falou do... Você tava comentando dos seus clientes. Quantas vezes a gente já não ouviu uma frase assim ao chegar na fazenda a primeira vez? Nossa, nunca vim aqui. Tem. Não é? E tem. Pô, vamos naquele É pasto lá popular, ver lá e cara. o cara vira e fala assim: porra, nunca vim aqui. Onde que é o ponto de água daquele pasto? Como que você nunca andou pela sua empresa? Você não sabe onde é o banheiro da tua casa também? Você nunca foi? Mas da tua fazenda você se dá o luxo de nunca ter ido num lugar. É assim mesmo. Beleza, aí você vê o que é prioridade na sua vida, né? 10 mil metros quadrados da tua terra deve valer uns 50 pau e você nunca foi lá, né? Mas beleza, tá tudo certo. Por isso que eu falo, pecuária é muito fácil. Não conhece, não sabe o quanto que ele produz, não sabe o quanto que aquele patrimônio dele está deixando de retorno financeiro para ele. Daqui uns dias ele vai vender a terra. Ele vai vender a terra. Os filhos vão vender a terra, alguém vai vender, vai acabar o negócio. Você falou uma coisa interessante, Nayara. É falta de prioridades. É nada contra o uso de tecnologia. Eu gosto, eu sou fã de tecnologia, mas acho que tudo tem sua hora. Na grande maioria das vezes, a gente precisa dar um passo atrás para dar 3, 4 passos adiante. E a pecuária é bem isso. A gente precisa voltar um pouquinho no que é simples e eficiente. É o verdadeiro ditado onde o simples bem feito faz efeito. Para lá na frente ele poder dar passos um pouco mais largos, né, e faturar muito mais. E até você falando essa questão de dar um passo para trás, entender primeiro, olhar para o simples, entrando um pouco, que eu vou conversar com vocês sobre pastagem, mas quanto a gente vê o seguinte, falando, bom, eu vou potencializar, vamos lá, eu vou adubar esse pasto aqui. Mas espera aí, tudo bem, mas qual é o potencial do teu pasto antes disso? Não sei, mas é rapado, eu vou adubar porque vai melhorar. Não, tudo bem. E até eu, nada contra a adubação. Meu questionamento é sempre o seguinte. Vamos entender primeiro a capacidade dele? Vamos entender se ele tem capacidade sem isso de 1.2 UA por hectare, 1.5. Vamos entender
Beleza, entendemos. Fizemos o básico, a gente sabe manejar. Importante, aliás, porque no adubar pasto sem saber manejar. Não adianta nada. Perde todo o investimento. Entendemos, chegamos no potencial, estabelecemos uma cultura de manejo dentro da fazenda. Eu bato muito em cima disso. Gente, a cultura de manejo com a equipe é uma das coisas mais importantes que a gente É precisa. importante demais. Aí sim a gente vai dar o próximo passo. Eu falo que é igual o hipismo, sabe? Aí eu falo, como é que você tem um cavalo que não é treinado, você quer pular 1,60 m se você não pulou 90 centímetros? Mas você não tá vendo que vai derrubar o negócio? Vai. O teu cavalo não vai dar Não, conta? ele não tá vendo, não. O cavalo dele é bom, né, Yara? O cavalo dele vai pular, o cavalo dele é bom. Ele vai acreditar, ele lógico, acredita. Lógico que vai. Esperança, né? Tipo, isso é importante. Ele tem fé, ele Isso é importante. acorda cedo, reza e vai. E a gente entrando no assunto, eu vou fazer uma pergunta para vocês importante. A gente entrando no assunto de pastagem e principalmente aqui eu quero perguntar de solo. Existe a possibilidade de não se produzir num solo fraco? Sabe aquela desculpa? Não, mas você faz isso porque o teu solo é bom, sem nem saber se o teu solo é bom. O meu solo é fraco, porque todo mundo tem o pior solo do mundo. Gente, você conversa com todos, vira uma competição de quem Porque tem o a pior sua solo. região é diferente. Vira uma competição de quem Você tem não o pior conhece solo. lá É igual como aquela comigo. tia Lá em doente. casa você Todo não mundo tem uma conhece. tia doente, né? Só que a doença dessa tia é maior do Ela que é a sua. maior, exatamente. Então, assim, aí vira uma competição. O meu solo é pior, isso é pior. Afinal de contas, existe muito mais essa questão do solo ser pior ou não? Qual que é a visão de vocês? Pode começar, Marcelo. Pode começar. Existe dono pior. Um pior do que o outro. Eu só dou um exemplo. Uma das fazendas que atendo, que é a mais produtiva, onde essa fazenda vem alcançando aí acima de 15 arrobas por hectare ano, o nome dela é Fazenda Mussurunga. Vocês não conhecem o que é isso, né? Não. Mussurunga, lá no sul da Bahia, é sinônimo de terra ruim, de areia branca. Areia de construção. E muitas áreas da fazenda é areia de construção. Entendeu? O solo é muito ruim. E a fazenda vem produzindo 15, 18, 19 arrobas por hectare com muita comida. Com muita rentabilidade. Ou seja, não é válido já essa questão. Caiu por De terra. que caiu por terra, exatamente. Claro Meu que solo é existem ruim. regiões de solo muito mais férteis, menos férteis. Sim, a gente tem essas diferenças. Isso aí. Mas olha não lá. se justifica não produzir porque você tem um solo fraco. Não justifica você não conseguir. Peraí, olha, porque na verdade é o teu planejamento que tá errado. Exatamente, Nayara. É o planejamento. Nesse caso do solo mais fraco, ele vai limitar a questão de taxa de lotação, o quanto aquilo ali vai aguentar, mas não quer dizer que ele não vai ser produtivo. Só quer dizer que ele vai aguentar uma carga menor. E tá tudo certo. A Beleza. turma esquece de onde essas plantas veio. É. Esses trem veio tudo da África. Tudo Tinha de adubo solo na África. ruim. A turma correndo lá, caçando leão, adubava esse negócio? Não. Nunca adubou. Nunca precisou de nada. Veio aqui, se estabeleceu, produziu, não sei o que e tal. Vai, pô. Vai, lógico. Igual você falou, tem áreas de maior, menor lotação. Claro, aqui no Mato Grosso do Sul, em Água Clara, a gente não vai colocar A mesma a lotação do Pará. Mas, porra, cabe gado. Dá pra produzir? Dá pra produzir. Dá pra ser lucrativo? O solo é ruim, o dono é ruim, porque, pô, você consegue mudar o perfil de solo conforme você maneja melhor ou pior tua planta. Pô, o enraizamento da planta também tá totalmente ligado ao como a gente maneja ela, então isso vai agregando ou desagregando as propriedades do solo. E aí é dono, pô. É dono. Só que o cara quer colocar a lotação do Pará em Água Clara e lógico que não vai dar certo. Aí vai ser ruim mesmo. Da mesma forma que é ruim você colocar a lotação de Água Clara no Pará. Com certeza. É ruim. Com certeza. A Mombaça vai virar vareta, vai dar pra pescar um lambari com ela lá. Mas é isso aí, cara. Não tem lugar ruim, não tem onde não se produzir. Aqui o eucalipto, parece que o eucalipto tomou conta, então parece que tudo é ruim. Cara, eu vejo uma fazenda saindo pro eucalipto, eu vejo uma propriedade fracassando, um cara fracassando ali. Porque a gente sabe o quanto que o eucalipto paga. Sim. E o eucalipto, a pecuária não perde em nada, hein? De forma alguma. Perde em nada, muito pelo contrário.
Já Muito tô com pelo muitos contrário. projetos deixando eucalipto para voltar para pecuária. Aí o cara sai porque até é ruim, porque não dá pra produzir, ou ele nunca buscou se especializar ou ser bom o suficiente, ou conhecer o suficiente de um sistema que funciona pra levar pra dentro da realidade dele, produzir mais do que acabar com a fazenda em toco de pau depois. Com certeza. Exatamente. Com certeza. E falando um pouco de manejo, né? Tá, solo e tudo, e manejo. Tenho só uma consideração. Nesses seus anos de experiência, conta da única vez que você realmente teve um problema com o solo. Que a produtividade realmente estava sendo um impacto do solo. Em todos esses anos, teve uma fazenda que, depois de manejar ela ali, eu vi que ela sentia mais. Eu vi que ela, né? Em todos esses anos, tive uma fazenda, de fato, que eu falei assim, não, esse pode falar assim, eu estou... Só que ele estava fazendo a parte dele, né? Eu estou fazendo, estou melhorando, mas ela está subindo muito devagar. Ela estava subindo muito devagar. Essa fazenda me acendeu o alerta. Falei, opa, vamos dar uma olhada, né? Porque ela estava indo devagar. Não é que ela não estava indo, porém a velocidade não era a mesma. Em todos esses anos, em todas essas fazendas, em todos esses estados que a gente atua, uma vez eu vi uma fazenda poder falar assim, não, o meu solo não está colaborando comigo, não que ele não estava fazendo. E aí, sim, a gente foi tomar ações para isso, né? Mas, do restante, fazendas sempre melhoradas, sempre subindo produção, tudo no manejo. Na verdade, você fez nessa situação, pelo que eu estou entendendo, aquilo que a gente sempre fala, é um passo de cada vez. Você precisa atingir o limite de produção de uma área para poder dar o próximo passo com ela. Ela chegou no limite de produção. Aquele solo não estava mais permitindo uma rebrota desse capim. Né? Então, talvez seja a hora de fazer uma correção, de fazer uma adubação. É claro que isso depende muito de caixa e de muito planejamento. Aí é aquilo que você faz sempre muito bem. Mas é exatamente isso que a Renata falou. A gente já está há tanto tempo, né? Quantas fazendas atendidas, e esse argumento do meu solo não é válido, porque em todo esse tempo... 99% uma foi fazenda recuperado. Que poderia falar assim, tá me atrasando um pouquinho isso aí, eu preciso tomar outras ações? Não era. E eu vou dizer para você, não é só em relação a solo, não. Em relação a clima também. Muita gente fala lá porque chove demais, porque aqui chove pouco. De jeito nenhum, gente. Aliás, eu vejo regiões aí que chovem 600 milímetros por ano. Está produzindo muito bem. Com planejamento. Produz muito nas águas, talvez um pouco menos na seca. Mas vai, numa média anual, vai produzir de forma muito boa. Basta entender o limite. Apostar na hora que deve apostar. Tirar o pé na hora que tem que tirar o pé. Mas é legal porque, assim, eu tenho a teoria que o Brasil é muito fácil. Também. Porque, cara, aqui, pensando nessa parte de clima, a gente não tem nenhum problema realmente sério de clima. Também a gente não tem furacão, a gente não tem tempestade, a gente não tem deserto, a gente não tem nada, a gente não tem neve. Imagina colocar um produtor brasileiro no Canadá, que ele tem que pegar as vacas dele e colocar num balcão para elas não morrer congelada, virar bloquinho de gelo. Ou na Austrália, que o cara cria no deserto, ou no Texas, por exemplo, que ele cria no deserto. Então, a gente realmente, um problema sério de intemperismo, a gente não tem. O cara pode reclamar, beleza, que em um lugar chove 1.300, outro chove 800, em algum 2.000, e ele tem essa variação, mas todo lugar é muito bem definido. Ele sabe exatamente quando a seca começa, ele sabe exatamente quando ela acaba. E ele sabe exatamente, cara, e ele não se prepara pra ela. Mas você sabe que uma vez eu ouvi um pecuarista falando assim, será que esse ano vai ter seca? Não, ele falou, e ele tava falando sério. Convicto, ele tava firme. E eu falei assim... E a minha mãe tava comigo, ela olhou pra mim assim, como quem diz, não fala nada, pelo amor de Deus. Não, eu fiquei com vontade de falar... Vou fazer um pouquinho de inveja pra vocês, né? Muita gente lá no sul da Bahia fica pensando dessa forma. E realmente é. O sul da Bahia é o melhor lugar do Brasil. Mas lá ele pode pensar, Marcelo, que lá não tem. O duro é o caba daqui pensar, pô. Esse é o nosso problema lá. Esse é o nosso problema. É porque, historicamente, chove todos os meses. E o produtor não está preparado para 30 dias de veranico. Não está.
Porque lá a gente não tem seca, né? A gente tem veranico. E quando dá 30 dias de estiagem, tem nego arrancando os cabelos. Tem nego desesperado. Desesperado. Quando eu conheci o oeste da Bahia há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu voltei pro sul da Bahia dizendo assim, gente, vocês precisam andar um pouquinho mais. Vocês estão no céu. Nós estamos no céu e vocês não sabem, gente. Quando eu falo até desse negócio de se preparar, de investir em preparação e tal, se tornar um melhor empresário, é o cara andar, pô. É conhecer outras realidades. Às vezes a turma vê a gente conversando aqui, falando com uma determinada propriedade sobre os assuntos, pô, é porque a gente anda pra caramba e conhece um monte de realidade diferente. Então, o cara ele também tem que sair um pouco da situação dele. A pecuária no Pantanal é totalmente diferente da pecuária aqui na 040. E a gente tá dentro do mesmo estado. Sim. Então, Exatamente. o cara tem que sair um pouco. Falar, pô, existe outras realidades, existe outras formas de se trabalhar, existe situações mais difíceis ou mais fáceis. Como que cada um tá se comportando para produzir dentro dessa situação? Exato. Porra, abre o Instagram, vai lá, vê o Instagram da Carnaúba, 300 milímetros por ano. Um grande exemplo. Aquelas putas Cindy bonitona. Tem lugar que chove 2.000 milímetros que o cara não tem uma Cindy bonita daquela. Bem feito. Exatamente. E vai falar que não dá pra fazer pecuária com 300 milímetros de chuva? Lógico que dá. É outra dinâmica de Outro trabalho. planejamento, Mas você outra quer estratégia. trabalhar do mesmo jeito que você trabalharia com 2.000 milímetros? Não tem condições. Tem como. Aí a pecuária é ruim, aí a terra é ruim, aí tudo é ruim. É só ajustar. Começamos a falar de veranico e eu já vou entrar num assunto. Talvez. Vamos começar a falar de manejo na seca primeiro. Depois eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Primeira coisa. Tá. Manejo na seca. O que você vê que o pessoal faz? Ah, gente, eu não aguento. Eu vou perguntar logo uma coisa. Eu vou falar. Tora o pau, Nayara, pô. Vocês já Tora sabem o minha pau. opinião e eu quero saber a opinião de cada um. Afinal de contas, abre as porteiras ou não abre as porteiras? Ué, uma Vamos hora fazer um um fala pra coro abrir, aqui. outra hora um fala pra fechar? Como é que faz? Você viu que esses dias até rotacionado não é mais na seca? Porque na seca não... Não pode fazer, Não tem que abrir. rebrota, Exato. nadinha. É, não tem rebrota, porra. Aí tem gente que cobra muito caro pra falar pros outros aí, falando esse negócio na internet, hein? Olha, é um absurdo isso. Na minha opinião, isso é um absurdo. É um absurdo porque se você abre as porteiras, você está pensando só no animal. Você não está pensando no seu maior patrimônio, que é a fazenda. Na verdade, nem no coitado do animal, né? Que ele vai caçar, Vai perder achar, Vai energia. gastar energia para procurar e não comida. vai achar. A pra pessoa está repor pensando tudo isso só que ele tá nisso, perdendo. gente. Não está olhando que quando você abre as porteiras, seu animal vai selecionar muito mais capim, vai escolher os melhores pontos de pastejo, vai degradar aquilo ali e lá no Vai futuro estragar a você estrutura vai estragar da planta. tudo. Vai pisotear tudo. E aí não vai ter rebrota como a gente espera na primeira chuva. Não vai ter rebrota na seca, que realmente ela é reduzida, e nem nas águas, porque ele destruiu toda, Vai demorar toda a planta mais dele. pra responder. E nas como que você águas. faz controle de gado misturado? Não tem como, ué. Não tem como. Então, gente, pelo amor de Deus, não abra as porteiras. Não abre as porteiras. Sua opinião também, Matheus? Ah, lógico, né? Eu vou falar que abre, porra, aqui. Ou eu tô mentindo ou eu apanho aqui. Gente, porque assim, a minha visão, né, e a gente observa muito isso. Poxa, você vai abrir, é o que o Marcelo falou, vai abrir a porteira, o animal vai gastar mais energia, vai num momento em que ele não tem a comida de qualidade. Aí vem aquela coisa, mas não tem chuva, não tem rebrota, não tem... Não, peraí, tem rebrota, menor, tá? Exatamente. Bem menor. Mas aí você vai permitir que o animal fique andando, selecionando, estragando a estrutura da planta e gastando energia. Aí vem outra questão. Na seca não tem como ter ganho de peso. Na seca não dá para ganhar, o gado não ganha peso. Média nacional, nós também, o Brasil, na verdade, perde, se a gente for colocar dados nacional é nacionais, é negativo na seca. Mas espera aí, você falou uma coisa interessante no começo. Mas se tem alguém que faz, então não é verdade que não dá para ganhar peso na seca. Então, peraí, se a gente tem clientes que ganham, o gado ganha 400 gramas, 350, 300, o que esses caras estão fazendo de diferente? O que acontece? A conta é muito simples. Aí agora vamos... Vamos entrar na nutrição. Vamos pra minha área. Vamos lá. Vamos. Pro animal ganhar 400 gramas,
A composição corporal do bovino, cada músculo tem em torno de 20 a 23% de proteína. Alguns músculos com um pouco menos, por exemplo, a costela vai para uns 18%. Se eu não me engano, o filé mignon, algo em torno de uns 25% de proteína. A rigor, arredonda a conta, cada quilo de músculo, 200 gramas de proteína, beleza? 200 gramas de proteína no músculo, mais umas 100 gramas de proteína para fazer o músculo, o quilo de músculo. E depois entra a basal, né? O normal pro animal se manter. Uma UA, mais ou menos ali para manutenção, 700 gramas de proteína para manutenção. 700, 600, por aí. Essa conta agora me fugiu de cabeça. Vamos lá. Se o animal tá ganhando 400 gramas, e eu falei que ele precisa de 200 pro quilo, ele precisa então de mais ou menos 80 gramas de proteína excedente. Então ele conseguiu comer as 600 para se manter, conseguiu comer 150 aí para metabolizar meio quilo de músculo e colocou aí mais 80 para fazer meio quilo de músculo. Ué, se o bicho ganhou 400 é porque ele fez essa matemática. Biologicamente, essa matemática aconteceu. E se a matemática biologicamente aconteceu, porque tinha comida suficiente ali para fazer. Pronto. Então, se eu num sistema conseguir fazer isso, conseguir aportar esse volume de proteína para o bicho conseguir transformar isso em carne na seca, beleza, só replico. Tá, mas vamos lá, também não é Como fácil desse jeito. isso, né? O que essa fazenda de Agora 400 você me fez? fala, agora eu quero saber como. Beleza, o que essa fazenda de 400 gramas fez? Uma coisa que a gente pode adiantar, eu acho que é ponto pacífico com todo mundo, o GMD de seca, ele não começa na seca, ele começa nas águas. Sem dúvida. Sim. Certo? Então essa fazenda já vem há 1 ano sendo bem manejada para conseguir entregar uma comida de melhor qualidade, para aí sim a gente sentar a mão numa nutrição lá que melhora as coisas e faz o animal ter esse desempenho. Fechou, é isso. Só que aí o cara quer ter já nessa seca, pô. Amigão, relaxa, velho. Você não vai ter. Nessa seca você começa a fazer um trabalho, passa umas boas águas, para você chegar nesse 400 lá na frente. É isso. Ou seja, GMD de seca se faz nas águas. GMD de seca se faz nas águas. Mesma Pasto coisa que estação de seca. monta se faz na... A estação de monta desse ano se fez no ano passado? Começou no ano passado. Começou no ano passado? É tudo que o cara quer pra amanhã, pô. Ele quer tudo pra amanhã. Ou seja, é possível. É possível. Basta traçar a estratégia certa para poder ter desempenho na fazenda. Mas vamos trazer para um caso real, Nayara, de vários clientes que a gente tem, pô, que ano passado perdeu peso na seca. A gente teve problema de perda de peso. Isso aí também tem que ser muito transparente. O que aconteceu? A matemática não fechou. Por que não fechou? A seca era a mesma, o produto era o mesmo, a estratégia era a mesma. Por que não fechou? Pô, a gente foi pego de surpresa por uma situação de condição de pastagem que não conseguiu suprir a necessidade do animal. Por quê? Pô, aí beleza, aí choveu menos. Vamos começar a analisar o porquê que o resultado ruim também veio? Pra gente não repetir ele. A pastagem piorou, choveu menos, tarará, tarará, tarará. O que aconteceu? Final de seca, a planta estava morta. Normal, acontece muito em lugar de geada, por exemplo. A planta morreu. Aí a planta morreu, ela já não entrega mais a mesma proteína. O resultado de tudo isso... Esse ano, uma abordagem totalmente diferente de seca em relação à suplementação. Vamos fazer um esquema diferente, porque, pô, teve o problema do ano passado. Só que aí é aquela história, como que o cara vai entender se vai ter esse problema esse ano? A gente não consegue prever, é clima. Mas a gente já teve a experiência, vamos voltar lá atrás, ver onde errou, ver o que pode mudar. Ó, tá aqui um step, caso esse problema aconteça, é desse jeito que a gente aborda. Acabou, vai continuar produzindo normal. Vai continuar produzindo normal. Só que pro cara saber isso, ele tem que pelo menos medir, pô. Como que eu vou saber se perdeu peso ou não se eu nunca medir? Nada. Sim. Aí muda estratégia, mudou o comportamento de alimentação, você muda estratégia de nutrição, equalizou a coisa. Matheus, e já que você entrou no assunto de nutrição, a gente está vendo em alguns estados, ou em parte do estado, um veranico já pesado. Tem lugar que a seca começou no final de fevereiro. Nesse caso, pensando em estratégia nutricional, lógico, a composição da dieta como um todo, né? Pasto e tudo. O que seria o adequado esse produtor fazer? Primeira coisa, orientações para essas situações. É lógico que isso tem que ter começado lá atrás, né? É um problema. Não, mas vamos lá. Eu vou dividir essa resposta em duas, tá? Primeiro o adequado e aí o possível.
Eu vou pensar num produtor super tecnificado, um cara que tem uma assistência, um cara que já manja do riscado e um cara que ele precisa fazer o socorro. O cara que manja do riscado, a gente consegue, dentro de uma linha de produtos de nutrição, a gente consegue subir na escadinha com ele mês a mês. Porque, claro, pô, o pasto secou, não adianta mais usar só sal mineral. Sim. Ao mesmo tempo que não dá pra eu entrar com proteinado agora, por questão de fórmula, não vai comer. Não vai comer. Se eu pego um proteinado 40% de proteína com 12 de ureia, qualquer broto verde que tiver, eu travo o consumo. Isso é do animal. Então não adianta eu ir com proteinado agora. Tenho que entrar com uma linha intermediária. E aí, é um pouco também dessa orientação, do cara precisar de uma orientação, porque realmente é um pouco contraintuitivo o que eu vou falar. Produtos necessariamente de transição, formulações necessariamente de transição, eu acho formulações complicadas. Por quê? O período de transição ele é muito rápido. E aí, pensando em logística, até o produto chegar na fazenda, muitas vezes o cara vai pedir a transição, acabou, aquele produto ficou lá, ele vai usar, na seca plena esse produto estoura. Então você fica, pô, vou usar isso? Eu já fico meio assim, porque vai estourar, vai ter um gasto que eu não queria. Eu projeto um gasto em cima do consumo, estoura, não quero. Eu prefiro trabalhar com produto de água, com ou um 01 de água ou um adensado de águas, do que necessariamente uma fórmula de transição. Trabalho um tempo com um produto de águas, agora, seja um adensado ou um 01, mas alguma coisa que tem ureia e um pouco de energia, porque é o que vai fazer o start do rumen ali nesse momento de pasto pior. Deu aí, principalmente em lugares com certeza que se começou a secar fevereiro, maio já foi, aí maio beleza, proteinado e tora o pau. E vai entrar muito no que a gente falou de uma estratégia diferente. Agosto, pô, se a seca começou em maio, velho, agosto, relaxa, já morreu a planta. Já morreu, já o 0,1, 40% já não vai segurar mais. Aí você vai ter que mandar bala num 0,3, por exemplo, de 30% de proteína. Manda brasa num 0,3, reequilibra ali a condição de ingestão de nutriente do animal, a coisa anda. Beleza, isso pro cara que consegue fazer toda essa logística de produto, o funcionário não vai se embananar, ele consegue comprar e tal. Pro cara que não consegue comprar, pro perdido, vai pro proteinado. Tem problema que vai comer pouco. É melhor comer pouco e comer alguma coisa do que você continuar no sal mineral. O principal problema falando de seca é que o pessoal não faz o residual de seca e mesmo assim quer entrar com produtos para remediar, né? Então não adianta você entrar com a suplementação certa se você não tem volume de comida ali. Então a gente precisa ter volume, trabalhar justamente nesse planejamento. Vou reduzindo lotação, vou acumulando resíduo de pastejo, vou fazendo o pasto, ele vai estar seco, mas ele vai ter volume para eu entrar com uma suplementação e ajustar onde precisa para alcançar esses níveis de desempenho. Senão, também não adianta só entrar com a suplementação. Resumindo, se não tiver comida, não adianta fazer nada. Não adianta Acabou. fazer nada. Que é o que todo mundo tenta fazer, né? O milagre. Quero trazer de novo essa conversa, Matheus. A gente manter uma suplementação, talvez com nível proteico aí, de águas nessa fase de transição, ao invés de já entrar com a suplementação de seca, talvez com consumo um pouco mais limitado. Isso não pode onerar um pouco mais se a temperatura aumentar, esse capim secar um pouco mais rápido? Cara, sabe por que eu faço isso, Marcelo? E, consequentemente, o desempenho cair. Mas eu gosto dessa estratégia justamente pela questão mineral, velho. Porque eu prefiro errar um pouco na proteína e energia e acertar no mineral do que acertar na proteína e energia e errar no mineral. Que seria isso. Nesse cenário do cara não tecnificado, que ele migra direto pro proteinado, ele vai estar acertando proteína e energia. Tá, beleza, ele tá suplementando ali. Só que cai a ingestão mineral. Num cenário que eu coloco um produto de águas, que eu sei que vai dar até um consuminho um pouco maior, mas também tem um pouco de proteína e energia, mineral eu não erro. Não erro fósforo, por exemplo.
Não erro na dieta do bicho fósforo. E eu não quero que erra fósforo agora, principalmente fósforo e enxofre. Não vou ficar entrando muito nessas questões, porque aí a turma embanana, né, na parte metabólica. Mas eu não quero que mineral erre. Aí é um pouco da conduta minha, tá? Eu não gosto em momento nenhum. Eu prefiro errar na proteína e energia do que errar no mineral. Entendi. E aí, independente da estratégia, independente de qualquer coisa, tá? A questão mineral, eu gosto dela sempre acertada. Porque no final das contas, cara, na minha cabeça, e aí a forma com que eu aprendi nutrição. A nutrição funciona assim. Que depois eu também eu quero falar o que é de verdade nutrição e o que a turma pensa que é. Mas a absorção de nutriente pelo animal nada mais é do que esse nutriente circulando lá no sangue. O animal comeu, degradou de uma forma no rúmen, passou pelo ácido clorídrico no estômago, foi pro intestino, isso tudo absorveu, tá lá no sangue agora e tá correndo, tá? Tá lá no sangue e tá correndo. Os minerais nada mais são do que eu penso neles como agente de trânsito. Tipo o cara que fica falando assim, entra aqui, vem pra cá, você tem que trabalhar aqui. O cara que organiza, o camisa 8 do jogo, que organiza o meio campo. Mineral pra mim é isso. E se você estudar a função, eles realmente são... Eles têm essa função de organizar onde cada coisa entra ou sai. Só que o interessante é você começa a perceber que sem eles não existe essa entrada e saída. Então eu posso sentar proteína no bicho. Se eu não tiver se eu não tiver fósforo, por exemplo, não vai ter circulação de ATP, não vai ter circulação de energia. Eu posso socar energia no bicho. Mais uma vez, se não tiver fósforo, não tem. Eu posso fazer tudo, eu posso dar a melhor dieta do mundo para uma vaca, só que se eu não tiver o selênio lá dentro do útero dela, não vai ter a fixação do embrião. Então eu prefiro que essa parte impecável, porque eu prefiro que absorva tudo de pouco do que pouco de muito. Por isso dessa estratégia, entendeu? Por isso dessa estratégia. Entendi. É pelo jeito que eu penso o riscado. Por isso que eu não gosto muito... Tipo assim, dos americanos, por exemplo, o jeito que eles fazem pecuária é muito à base de ração e pouquíssimo em mineral. E tem perda metabólica por isso. Se eles investissem um pouco mais no mineral, dá para diminuir a ração, entendeu? Sim. Você precisa... A gente precisa enxergar a nutrição como algo para fazer o animal absorver melhor cada grama de coisa que entra dentro dele. É aproveitamento de matéria-prima. Ele tá gastando a matéria-prima, eu tenho que aproveitar. Eu preciso... Pelo menos nesse problema de ingestão de todos os minerais certinho, me livrar desse problema. Resolver o problema mineral dele. Sim, são linhas de raciocínio. Eu já passei por inúmeras situações onde entramos o período de seca com suplemento de águas, assumi o custo, né, para poder manter esse consumo aí na fase de transição, esse desempenho, mas lá na frente acabou caindo. Em contrapartida, quando eu voltei para um produto de seca, eu consegui ajustar proteína e energia, com certeza mineral também iria estar de certa forma ajustado, e o animal mantendo desempenho. O negócio é bater consumo, velho. A linha do produto aplicada hora A, hora B... Não importa. Não importa, é bater consumo. Tem que ingerir a quantidade de mineral suficiente. Por que não usa proteinado nas águas? Só porque não vai bater o consumo, pô. Se batesse o consumo, dava até pra usar. Mas não bate, pô. Por que a gente não usa mineral na seca também? Lógico, tem toda a questão proteica e energética, só que também não vai bater o consumo, vai estourar. E não é o consumo que a gente quer também por causa do financeiro. É caro. Fica caro. É só isso, é bater o consumo. Sem dúvida. Perfeito. Bom, falamos um pouco sobre altos erros de alta, falamos um pouco sobre manejo de pasto, aliás, de seca, né? Uma polêmica de seca aí. E... Enfim, se a gente continuar aqui, nós vamos nessa conversa não dá pra ficar umas 2 horas, tá mó legal. Uma semana de conversa aqui. Mas, deixa um recado, cada um, para um recado para evitar um erro. Estamos indo para momentos sensíveis, momento de alta, estamos indo para momento de seca. Cada um, para a gente finalizar, deixa um recado para os pecuaristas. Vamos lá. Bom, o recado que eu deixo é: a pecuária é algo muito simples e altamente rentável. Só precisa você ter cuidado e planejar muito bem o que você vai fazer e a hora que você deve fazer. Porque senão você acaba caindo em armadilhas e isso vai te custar muito caro.
Perfeito. Armadilhas de mercado é o que mais tem. E o recado que eu queria deixar é relacionado principalmente a parte do planejamento. Planeje bem para dentro da porteira, que é o que você consegue controlar. Porque, principalmente agora que a gente está indo para a fase de alta, a gente sabe que o mercado a gente não consegue controlar, o que é que a gente vai gastar para comprar, por quanto a gente vai vender. Mas quando a gente está com tudo controlado para dentro da porteira, a gente tem o controle dos nossos custos de produção. E a gente tem um bom planejamento para poder ter uma boa margem de lucro, isso sim é o que vai fazer a diferença no projeto e que vai fazer o projeto prosperar. Perfeito. Vou deixar na minha área. Vocês já falaram da empresa? Eu vou deixar na minha área. Gente, tenham muito bem na cabeça de vocês o que é suplementação e o que é nutrição, tá? Nutrição é pasto. Eu sei que na cabeça de vocês, nutrição é o sal. Não é. Nutrição é pasto. Suplementação é o sal. E prestem mais atenção nessa palavra, o que ela quer dizer, tá? É só suplementar aquilo que falta. Não é reposição, não é substituição, tá? A partir do momento que vocês entenderem isso, vocês vão ver que seu negócio vai fluir de forma muito mais fácil. Pasto é nutrição, então investe nisso. Quanto melhor teu pasto, melhor a qualidade dos seus animais, melhor o desempenho deles. O que vem no coxo é só suplementação, para suprir aquilo que falta. No final das contas, para a gente transformar a nossa matéria-prima num produto final, se você souber unir essas duas coisas, esquece, não tem erro, você não erra e teu custo se mantém muito baixo. Perfeito. Bom, eu vou deixar minha mensagem também, que assim, para os pecuaristas, você não precisa de tudo que está no mercado. Tem muita coisa no mercado. Você não precisa de tudo, você precisa de estratégia para saber o que usar. Hoje a internet bombardeia com 1 milhão de coisas. E aí cada um vai comprando um negócio, aí chega nisso que a Renata falou, custo de produção lá em cima, e você não precisa de tudo isso. Você precisa da estratégia certa para a tua empresa. Pecuária é lucrativa, desde que você tenha a estratégia certa. Correto? Perfeito. Correto. Então, esse foi o nosso episódio, nosso primeiro episódio. Nos próximos assuntos aí, eu vou chamar vocês de novo, vamos falar um pouco sobre sucessão, sobre empresa, um pouco mais. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer é sempre nosso. Com certeza. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite.